Está no ar nosso programa Balumuca com Mano Gica Tetembua, aqui nas redes sociais. Portanto, saudações família. Vamos começar o nosso programa. Vamos embora, vamos embora. Vamos começar o nosso programa, o nosso Balumuca. E hoje vamos falar da lógica do pensamento crítico. Mas antes disso, vamos pôr uma música enquanto os manos vão chegando, para darmos só 2 minutos e arrancamos já com o nosso programa. Vamos ouvir então uma musiquinha dos Jovens do Prenda para começar. Começamos já com o nosso programa. Só para dar 1 minuto para começarmos então a entrar com o nosso programa. Obrigado, Domingos. Obrigado, família. Obrigado. Estamos no ar com o nosso programa Balumuca. Todos os domingos aqui nas redes sociais. Está tendo uma falha. Manuel Chifon de Nito Alves. Saudações, mano. Obrigado. Vamos começar aqui o nosso programa Balumuca. Falamos um bocado dos assuntos da nossa terra. E o tema de hoje, a lógica do pensamento crítico. Enquanto os manos vão chegando, nós vamos só ficar mais 1 minuto. O grande Jonas dos Santos. Essa disposição. Um grande trabalhador. É verdade. Manos e manas, saudações. Deixa meter o escutador, porque às vezes esses nossos aparelhos alheios têm sempre essas coisas de nos deixar mal visto no meio logo da caminhada e acabamos por... Desculpa aí, peço os manos e as manas, desculpa. Às vezes esses aparelhos nos deixam sempre mal visto na comunicação. Portanto, sem mais demoras, em primeiro lugar, cumprimentar todos os nossos manos e manas e saudar aos nossos manos que estão aqui a ouvir o nosso programa e, em particular, os nossos manos. Portanto, hoje eu queria dizer em particular os nossos manos que nos falam, que nos ouvem e que nos veem a partir daí da África do Sul. Afinal de contas, hoje de manhã tive contacto direito por estar aqui a acompanhar nas redes sociais constantemente. Os 600 nigerianos já se encontram na Nigéria. Uns já estão em Abuja, outros já estão em Lagos. E estão em boa situação de segurança, estão em casa. É de lamentar o que aconteceu na África do Sul. Foi muito triste. Prontos, eu tenho uma certa idade que ainda me permite lembrar no tempo em que, na década dos anos 80, nós víamos nas nossas casas pessoas da África do Sul e pessoas, sobretudo, da Namíbia. Mas não é por aí, né? Mas por trás de tudo há sempre uma situação e os nossos líderes, as lideranças africanas, têm que rever muito bem. Mas eu acho que para todos nós imigrantes, independentemente de onde nós estejamos, isto aqui é um sinal que está acontecendo na África do Sul para nós refletirmos, para nós pensarmos
e pensarmos e também começarmos a pensar que o simples facto de vivermos distante, não podemos mesmo nos abster daquilo que são as situações sensíveis do nosso país, política, solidário, uma vez que nós estamos aqui distante da terra, não estamos na nossa terra fisicamente, mas acredito que se nós mantermos essa ligação forte com a nossa terra e também aqui, naquilo que são as situações sensíveis, querem solidariedade, querem protesto para com os outros que estão lá na terra, também seria bom, porque afinal de contas, só unidos é que nós somos essa grande força. E na África do Sul aconteceu isso e realmente foi triste, porque no enterro do presidente Robert Mugabe, o Ramaphosa, o presidente da África do Sul, foi muito xingado, não pelos líderes políticos, pela população, e ele pediu desculpa, mas também tenho que dizer que ele recentemente ganhou as eleições e na campanha eleitoral, na corrida para o poder, ele tinha um slogan: "This is your time, foreigner." Este é o teu tempo, estrangeiro. Foi ele que lançou este slogan, que trouxe muitas desgraças em nós, em África. Morreu muita gente, sobretudo de Moçambique, e é a segunda vez. As maiores vítimas foram moçambicanos que foram agredidos barbaramente, e depois então veio os nossos irmãos do Congo e depois então da Nigéria. Soubemos de um ou de outro caso de angolanos, mas que é uma realidade e que é uma pouca vergonha nós vemos aquele sacana do embaixador sul-africano, desculpa o termo, do embaixador sul-africano em Angola, e dizer que Angola, não houve, não. Houve sim uma situação triste e ninguém tem... Qual é a intenção que o mundo tem para sujar o nome da África do Sul? Não tem. Aliás, aqui no Ocidente, eu vivo aqui no Ocidente há 20 e tal anos, esses idolatram a terra do Nelson Mandela, meu Deus do céu. Está a ver? Então... eu não vejo porque está aqui o Robert Mugabe, e também aproveitamos já para falar, né? Foi enterrado recentemente. O Robert Mugabe está sempre estão a falar dele sempre do lado bom. Aqui não se fala outra coisa. Seria aqui onde é que podia sair as conversas, mais conversa do Robert Mugabe. É nos jornais, nas primeiras páginas, nas grandes revistas de política, nos grandes blogueiros. Todo mundo está a escrever o lado bom do Robert Mugabe. O senhor já foi. Se realmente nos trouxe problemas, mas... vamos meter aquilo que ele fez de lado e vamos lhe enterrar e que a vida continuidade. Mas, um minuto só, mas indo no nosso assunto de hoje, é a lógica do pensamento crítico, sabe? Nós, para falarmos da lógica do pensamento crítico, eu não estou aqui a falar de um ponto de vista... porque eu também não sou acadêmico, eu só sou um estudante e estou todos os dias a aprender, e um dos grandes objetivos de trazer o Balo Muka, não só o Balo Muka na língua quimbundo, na língua dos quimbundo, o Balo Muka significa dizer levanta, stand up, se impõe, Balo Mukeno, é coletivo, Balo Mukeno, vamos levantar, se impor, e um dos objetivos do programa Balo Muka é realmente promover a união, porque nós, durante um tempo, aqui na Inglaterra, nós não só promover a união, mas chamar a atenção à consciência. E eu faço esse programa do Balo Muka há nada mais, nada menos que 2 anos. Foi devido que, durante um tempo, nós viemos a reclamar das situações deprimentes no nosso país, já a partir de 2003. Mas ali, em 2011 até 2015, nós sentimos um vazio completo de que éramos abandonados, principalmente aqui na diáspora pelos angolanos. Então, a gente foi fazendo um estudo, conversas com as pessoas, e claro que é preciso incentivar e emancipar as pessoas, porque uma pessoa emancipada, uma pessoa com uma consciência boa, mesmo até não tendo estudo ou tendo estudo, essa pessoa vai ser uma mais-valia pelo seu país, mesmo estando distante. E isso é que é importante, porque aconteceram muitas atrocidades em Angola, desumanas, e que nós aqui unidos podíamos gritar, mas não fizemos isso na nossa totalidade, éramos poucos, e então a tática antiga passa a ser a mesma tática de hoje. Antigamente, quando nós saíamos à rua, a tática era: hoje somos poucos
e vamos acordar os muitos. Hoje já se sente que somos muitos acordados e vamos continuar a manter a consistência e a eficiência. Porque entrando na lógica do pensamento crítico, sabe, nós às vezes sente-se que há uma dificuldade ou passa-se uma ideia de que vamos falar daquilo que está acontecendo no nosso país, do presidente João Lourenço, de estar há 2 anos no poder e as pessoas virem com uma conversa de que não podemos criticar. Não estamos numa fase mesmo de criticar. Mas é bem verdade, o nosso passado recente, e eu repito a dizer, o nosso passado recente nos obriga nós a não calarmos perante nada. Porque durante muito tempo, no nosso país, nós calamos e consentimos. Vimos atrocidades humanas que se cometeram em Angola, abusos dos direitos humanos, usando o poder político e militar, regional e poder diplomático para se tratar mal dos angolanos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu usei até poder diplomático e regional. Nós, para além da guerra que se matamos entre nós andamos a nos prosseguir. Olha, o falecido José Patrocínio tinha ido no Mali, numa conferência, e depois, quando chegou aqui mais na região dos Grandes Lagos, eles receberam um passaporte, teve problemas. Aqui na Inglaterra, nós fomos fazer protesto e manifestação na Embaixada de Angola, porque não estávamos contentes com os abusos dos direitos humanos em 2012, em 2013 e 2014. O Master Angola Voz da Mangolete vi lá dentro, lhe partiram os braços, ele ficou detido dentro da Embaixada de Angola. Então, as pessoas abusaram muito do poder. E hoje, se o MPLA teve a coragem, porque ainda bem que o Magno não está aí, e ele repetir aqui a dizer que nós temos que ajudar esses irmãos do MPLA, porque se o MPLA hoje teve a coragem de dizer que vamos deixar de governar para o povo e agora vamos governar com o povo. Então, nós não podemos voltar na tônica antiga que eles governavam para o povo. Não. Por que estamos a voltar na tônica antiga? A dizer que não criticamos mais o João Lourenço. Nós temos que ajudar o João Lourenço. E a única ajuda que a gente tem de dar ao João Lourenço, não sendo deputado, não estando dentro da sociedade civil, estando aqui distante, e a única maneira que tenho é me manter atentos a todas as situações políticas e todas as situações críticas sociais do nosso país, analisando, nós todos, analisando e darmos a nossa opinião abertamente. Aquilo que no tempo passado não se fez no tempo do José Eduardo dos Santos, porque estamos a viver as sequelas da corrupção e as consequências drásticas da bajulação. Vê só como é que a bajulação paulatinamente vai se instalando novamente nos órgãos de informação. As pessoas que não eram nem de um partido nem de outro, eram pessoas que estavam ali a dar as opiniões muito fortes, porque foi o MPLA que nos governou. Vocês não podem esquecer. Foi o MPLA que nos governou durante esse tempo todo. Daí é que a maior parte das críticas, quer de João Paulo Ganga, de Cesaltina Cutaia, tá vendo? De Tito Cambandia, de todos os outros analistas que estão a desaparecer aos poucos, já não vêm mais analisar. Era tudo com base nos erros que se cometeu durante a má governação do MPLA. O MPLA cometeu muitos erros graves. Então, as pessoas estão a vir dizer isso para alertar, para mudar, para que haja melhoria. Agora, quando você omite diretamente, corta o pensamento crítico, não tem lógica. Não estaremos aqui a fazer o nosso exercício de cidadania e de contribuir diretamente para o crescimento dessa Angola. Porque quem conduz a Angola são os políticos. Porque muitas das vezes, quando eu vejo jornalistas angolanos a perguntarem assim, até nos jovens da UNITA, se vocês estivessem no poder, qual é qual é o plano da UNITA se estivesse no poder? Deixem disso. A UNITA não tem que dar plano no poder nenhum, porque quem está no poder é o MPLA. Nós não podemos já atrasar o nosso país mais. Então, a UNITA não tem que dar plano. O MPLA tem que executar os planos que disse da forma que são. E a UNITA está ali para verificar realmente se a execução dos planos que se foi falado do governo, do MPLA, estão a ser feitos na eficácia. Noutras palavras, se estão a ter realmente impacto direito na vida daquelas pessoas que precisam, que são os povos angolanos. Então, sendo assim, nós não podemos nos abster
de dizer que o pensamento crítico fica de fora. Ou vocês a única coisa que têm que dar, vocês só sabem criticar. Não! Angola é nossa terra. E se nós queremos bem para a nossa terra, nós temos que ir. Olha, se nós fizermos um recorte histórico, antes da luta da descolonização, mas aqueles, antes da luta para nós termos independência, aqueles que andaram a lutar para a descolonização da África, trazer as grandes conversas, como Nkwame Nkrumah, Leopoldo Sédar Senghor, tá a entender? Frank Fanon, ali naquilo que nós chamamos o Maghreb, a África branca, tá a entender? Eduardo Mondlane, vamos dizer também mesmo Agostinho Neto, Jonas Savimbi. Esses homens tiveram que usar do pensamento crítico e com lógica para mandar um recado àqueles que estavam a nos colonizar e no mundo que aquele tipo de situação já não se podia estar a viver. Olha que hoje não podemos ser diferentes. Por isso é que usamos sempre atenção na juventude angolana. Está na Europa, está bué de tempo aqui. Não é só vaidade, não é roupa, leitura. Eu digo sempre nas pessoas. Ai, mano, Gica, poça, te conheci em Portugal, DJ, era jogador de basquetebol e chegaste aqui na Inglaterra, 2001, e mudaste. Não! Vivo num país em que cada esquina, cada beco, cada zona tem uma livraria. Não tenho como. Tendo consciência de que onde eu saí, passei a vida a jogar basquetebol e vi o que vi em 92 no Ambo, vi as pessoas a sofrerem, vi pessoas no Ambo que me bateram palmas e me abraçaram. Quando nos retiramos, começou a guerra de 92, os nossos irmãos morreram e ninguém falou disso. Dali para frente, a gente ganha uma consciência que, seja lá onde for, vamos estudar para dar de volta ao povo angolano. Não estou muito preocupado com a terra em si, é importante, mas primeiro a pessoa humana. Porque essa coisa que se fala de industrializar Angola, se também as pessoas não tiverem lúcidas, com boa saúde, essa industrialização vão ter que buscar estrangeiro para vir trabalhar lá. O angolano não vai trabalhar porque não tem mais força, porque passou a vida toda a se bater com muitas situações deprimentes. Então, é importante que nós, a juventude angolana, se agarre nos estudos e no conhecimento. E às vezes as pessoas podem ficar intoxicadas em ler a história dos outros, mas tenta saber a história da tua Angola. Porque a história da Angola, no ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, esse ensino é muito bom, mas tenta saber também a história dos políticos. Você vai perceber quem é o MPLA, vai perceber quem é a UNITA, vai perceber quem é a FNLA. E quando fores mais fundo, vais até perceber quais eram os grupos portugueses que faziam luta para que nós não podíamos ter independência. Isso não é problema nenhum. Os próprios portugueses são as pessoas que mais escrevem a história de Angola. Daí, então, nós estamos aqui no Ocidente. Temos que fazer isso, porque se nós não tivermos um conhecimento profundo do que somos, porque, sim, senhora, tá bom, José Cantadioff, tá bom, Frank Fanon, oh yeah, tá tudo bom, queria dizer, uau, tá tudo bom, estás a ver? Mas nós, mas aquele Nito Alves, o Nito Alves que lhe fuzilaram no 27 de maio, o que o Nito Alves fez na sua história política? Quem foi ele? Nós temos que saber quem são essas pessoas. Não podemos omitir porque o dirigente de ontem não quero que saber, não. Porque quando nós não soubemos bem a nossa história, nós não nos posicionamos bem. E fui buscar esse recorte histórico para vir até aqui, na lógica do pensamento crítico. É só para dizer que os pais que lutaram para a libertação da África sempre mandaram mensagens para aqueles políticos que estavam lá. Hoje nós não podemos ser diferentes. E principalmente nós angolanos tivemos uma lição recente que quem cala o que as atrocidades que nós vivemos no nosso país. Abandonamos jovens na cadeia, jovens foram atirados nos jacarés, assassinos saíam nas televisões, ameaçavam. No tempo dos nossos pais, aqueles que perguntam no papai e na mamãe quem era da DISA, DGS, estava a chegar com o passe da DISA nas festas, homem tão pequeno, nós amedrontamos, amedrontou, saiu as pessoas em Angola. Então, não podemos hoje chegar e querer que o nosso país avance a poupar as pessoas. O próprio presidente João Lourenço, quando esteve no Mochico, o presidente João Lourenço, quando esteve no Mochico, ele próprio disse, já chega também de nós fazermos promessa, agora vamos fazer que as coisas aconteçam.
Por que o presidente está com isso? Por que o presidente, em várias vezes, quando falava para o próprio MPLA e para o povo angolano, o presidente pediu para que seja criticado? É porque há uma conversa para que as pessoas dizem a verdade. É porque há noção. O Rafael Marques sempre publicou, e olha, e se vocês verem, sempre publicou as verdades. E se vocês verem, um dos grandes uma das notícias mais fortes nesse preciso momento, ali no Macangola do Rafael Marques, é sobre o ministro Liberdade, que deixa as crianças sem escola. E isso foi lançado no dia 11 de setembro do ano presente. O Rafael Marques fala que lá no Mochico, no Alto Zambeze, ou na província do Mochico, o ministro que agora está o João Ernesto dos Santos Liberdade, deixou 6.241 crianças fora do sistema de ensino. Por isso é que o presidente, não soubemos se é isso, mas estão lá. Então, é apontando direções e apontando o caminho que a gente vai mudar. Agora, dizer que temos que esperar 5 anos para analisar o João Lourenço, isto é na politicamente correto. Universalmente, nós estamos a viver um sufrágio completamente diferente que o próprio João Lourenço faz. Os presidentes vão nas social media, dizem, o próprio presidente João Lourenço meteu na página dele do Facebook o vídeo daquela menina que tem nome de cão, Pitbull, a dizer... O presidente diz, sim, realmente o nosso povo está a sofrer, mas as coisas vão acontecer. Tal e qual como faz o Donald Trump e tal e qual como faz o Muhammadu Buhari na Nigéria. Então, nós não podemos, se queremos um país que avança, cortar a lógica do pensamento crítico. O pensamento crítico tem que permanecer. E para nós que viemos das cinzas, dos tabus, ainda não se conversa de muita coisa. Em Angola não há um debate aberto para falar do racismo, da discriminação. Tá a ver? Da forma como é que nós, os angolanos, nos tratamos uns dos outros. Estamos aqui a gritar de dor na Nigéria, mas estamos a ver também conversa dos nossos irmãos a dizer: ai, Luanda está cheio, Luanda, Benguela, Lubito, Lubango está muito cheio, tem muita gente que está vindo do mato. Estamos a ouvir. É esse. Primeiro começa a atacar o do mato. Depois de atacar o do mato, vai atacar quem? Vai atacar o de Benguela, vai atacar o do sul. Isso é separação. Tá a ver? Então, temos que começar a sentar para conversar e temos que ser adulto. Porque senão, se nós nos metemos nessa privação toda, porque eu acho que há pessoas que têm agendas inconfessas. Sabe o que é agendas inconfessas? Tem uns planos que não vai de acordo com aquilo que nós queremos. Melhorar o bem-estar e o viver do angolano. Não podemos, 2018 a 2019, ver os nossos meninos a beberem água no chão, água daquelas mangueiras das confusões. Não podemos dizer que temos tantas pessoas com... O governo tem tantas pessoas eficientes e não são capazes de água ir na torneira, a água ainda tem que ir no tanque d'água. Ainda chafariz que o colono deixou, sempre chafariz. Então, essas coisas têm que se apontar, tem que se fazer pressão política para que o país anda. Não significa dizer que nós temos problema contra as pessoas. E indo nessa lógica, nesse conceito que eu estou aqui a falar já há quase 20 minutos, da lógica do pensamento crítico, vamos só olhar para o programa de privatização em Angola. Não se comunica muito. E até o Saturnino, que estava na Sona Angola, foi exonerado por causa do fracasso na comunicação. Sim, não havia muita comunicação. Uma empresa como o domínio da Sona Angola não havia. Mas nós precisamos também de cidadãos de ir num sítio que você vai lá ler as 190 ou as 172 empresas que vão ser privatizadas e alinhadas. E as pessoas não sabem o que quer dizer alinhado, por que estão a usar esses termos. Tá a ver? Porque lá também tem creche. Será que a creche também vai ser privatizada? Nós não temos capacidade de creche. Está lá a Sona Angola, mas afinal de contas já apercebo, porque a pessoa vai procurando, vai investigando, que a Sona Angola só vai ser privatizada aqueles 20 ou 10 ou 15 ou 30% do Estado. O resto ali é de outros interesses e o Estado não vai privatizar. Mas há quem está a entender que a Sona Angola vai ser privatizada. Essa situação da privatização até já nos traz uma ideia como o programa da autarquias. Quando se começou a falar as autarquias há pouco tempo, não estavam a comunicar bem com a população. Inclusive, eu fiz um vídeo e as pessoas estavam a pensar que autarquias é guerra. Nos sítios mais remotos em Angola, estavam a pensar que é guerra. E, afinal de contas, não. É só
as eleições locais, mas há que comunicar e há que explicar, porque são eles os próprios ministérios que vão publicando que Angola tem X pessoas que não foram na escola, tem X pessoas que têm dificuldade. Então, você, como tem esse tipo de cidadão, é preciso criticar é preciso informar dessa maneira, de maneiras as pessoas a perceberem. Daí, então, é que nós não podemos nem sequer pensar que a lógica do pensamento crítico pode ser abandonada. Porque qual é a lógica? A lógica é alertar as pessoas, é dizer àqueles indivíduos que estão a governar que hoje querem governar conosco, não querem governar para nós. E eu vejo muitas pessoas a empurrarem para eles governarem para nós. Não, eles têm que governar conosco. E conosco nós também temos que dizer. Não significa dizer que somos contra o Estado, somos uma pessoa contra o governo de Angola, fazemos o exercício daquilo que nos promete, que nos permite os termos da democracia. Até porque o que se prima aqui, ou que se pede aqui, ou que a gente anda atrás aqui, é para que se façam políticas mais humanas. Está a entender? Porque no passado não houve políticas humanas. Há pessoas que dizem que estão a querer vir lançar a Dali, ai, não se faz nada, não se fala nada. O quê? A situação da seca nos gambos. Isto aqui já vem há anos. O Padre Pio Acussanga sempre falou, mas como vinha do Padre Pio, que é uma pessoa que não é gostada pelo governo de Angola, pelo MPLA, o MPLA sente-se um bocado esquisito. E é por isso que nós temos que ajudar esses nossos irmãos, porque esse trabalho todo que o Padre Pio andou a fazer para informar que nos gambos a situação está mal, está profunda, não há água. Não é de hoje. Vai na Voz da América, vai buscar no passado, há 3, 4, 5 anos atrás. Você vai encontrar lá. Então, nós não podemos nem sequer querer e aceitar que as pessoas venham com uma narrativa em dizer que não se pode criticar ainda o presidente João Lourenço. Não, temos que avançar. Temos que lhe ajudar. Ele é nosso presidente, ele é o presidente da República de Angola. Pronto, está lá, lhe votaram. Ele mostrou a abertura, mostrou que queria estar com os seus cidadãos angolanos, mas agora quem vai fazer ele um grande homem somos nós. Então, quem vai fazer ele o grande homem, quem vai fazer ele o grande líder, somos nós. Tá vendo? Porque, afinal de contas, vamos já, Maria Adelaide, vamos já respostas daqui a pouco. Portanto, afinal de contas, se é nosso interesse em ver que queremos uma Angola boa e uma Angola funcional, nós temos mesmo que fazer parte da comunicação. Nós temos que sentar, ler o jornal, nos informar, aproveitar nas redes sociais para ler, porque se a gente não fizer isso, o nosso exercício de cidadania estará cortado a não contribuir alguma percentagem para que o nosso país não continue a ser isso que é, está a entender? Em que as políticas são mal feitas e começamos a ver aqui a dizer que não se pode criticar o presidente porque o presidente está a trabalhar bem, o presidente está a falar bem, está bem, o presidente está a trabalhar bem, as pessoas estão a ver, ele viaja num sítio, viaja noutro, vai noutro sítio, mas ele também tem pessoas aí com ele que podem ir. Tá vendo? Tem ministros aí que também podem viajar e ele pode muito bem ficar. Tá vendo? Já que se contesta isso que o presidente está a viajar bem. Então, é necessário nós dizermos isso. Isso é uma das coisas que eu queria aqui dizer, porque nota-se, e estamos aqui nas redes sociais, vimos as pessoas a dizerem, vimos as pessoas a falarem, mas essa é a minha opinião. A minha opinião, eu acho que não vale a pena a gente tardar. Para que se ajude o presidente, porque a Jéssica Pitbull, era o nome que eu queria falar, saiu, falou, nós temos fome, não temos comida, o presidente agiu. Quer dizer, a Jéssica Pitbull tinha que esperar 5 anos até eu acabar tudo, no dia X de X. Não, esses já foram métodos que nos lesou muito. E a história nos ensina que quem está a governar Angola é o MPLA desde há muito tempo. E o presidente João Lourenço já disse, ele não é santo, não caiu do céu. Ele já anda lá desde os 19 anos de idade. Portanto, manos e manas, manda vir a tua pergunta. O que é que você tem... qual é a tua pergunta sobre essa situação e uma outra situação que você quer falar aqui hoje no Balo Muca. E também queria só aproveitar que estamos a acompanhar... Libra Pinto, saudações, meu irmão. Estamos a acompanhar o julgamento de um dos homens, de um dos grandes carrascos daquilo que nós chamamos bufaria angolana, um dos grandes carrascos, general Zé Maria, não sei, dizem que já é general. Olha, para ser sincero, chega uma fase que quando alguém te causa muito sofrimento,
eu acho que você, o sentimento, não sei se eu estou errado, mas é o sentimento que eu tenho, é um sentimento de pena. Porque aquele mais velho, Zé Maria, se vocês forem no Macangola, ele depois tornou-se um psicopata. Ele fazia torturas mentais. Isso é daquilo que nós podemos ler, que o Rafael Martins nos falou. Fazia torturas mentais. Aqui nós no Ocidente que viemos a fazer manifestação, cuidado, você não quer falar nome de Shumani Mosh Khalifa. Tá aí, Libra Pinto, sabe? É maca. As águias aqui a seguirem, prontas a informar o chefe com toda a força. Então, é uma pena, mas ele está nessa situação e se ele for na cadeia, independentemente daquilo que são as alegações que ele está ali para responder, eu só penso que nós em Angola não queremos mais repetir essa situação. Portanto, a abertura é importante. Vamos falar, vamos ajudar o presidente no ponto de vista a não nos limitarmos a darmos a nossa opinião. Há pessoas que são reservadas, nem todo mundo quer sair ao público para ver se expor, e é de se respeitar isso, e é de se aceitar. Aliás, é um dos grandes ganhos da democracia. Nem todo mundo quer vir se expor, mas tem a sua opinião para dar. Então nós não vamos nos acanhar, porque quando não se deu opinião, houve pessoas em Angola que pensaram que a vida dos outros é deles. Tá vendo? É deles. Porque se nós tivermos essas atitudes, agora estamos ouvindo o deputado David Mendes a dizer os da Procuradoria-Geral da República já estão a se comportar como a diz antigamente em 77. Ele é mais velho, ele sabe o que viu em 77 e está a ver o que está a ver agora. É por isso que eu vi o que vi em 92 e quando começa a ver agora, não vale a pena. Ou um gajo perde já tudo, mas calar e ver o povo a sofrer, nós não aceitamos. Nada, ficam aí. Pode mandar o vosso batalhão de bufo. Está aí. O Cota Bufo, que anda aqui na diáspora, deve estar desperto, não sei se vai se atirar no mar. O chefe deles, Zé Maria, foi agarrado. Está aí a ser julgado. Mesmo que não aconteceu nada naquele julgamento, nunca pensamos o Zé Maria no banco dos réus, aquela cara assim humilhada. Zé Maria até a pai e mãe que tinham medo de lhe olhar na cara. Aquele resolvia a tua vida num segundo. Olha a situação do brigadeiro 10 pacotes. Está vendo? São pessoas que fizeram coisas graves na sociedade angolana. E ainda tem a petulância de coisa. Mas o nosso país é só para nós vermos que a juventude angolana nem vale a pena abraçar isso de muitos egoístas, de quererem o sofrimento do povo para poder fazer dinheiro, para poder tirar vantagem. Cuidado com o que estamos a fazer. Está aberto então e eu vou começar a ler as perguntas. É só para dizer aos manos e manas, hoje aqui no Balo Muka comecei a falar sobre o que aconteceu na África do Sul. Os nossos irmãos da Nigéria já estão em casa. Falei também um pouco de Robert Mugabe e falei também da chega que o povo do Zimbábue deu ao presidente Ramaphosa pelos acontecimentos na África do Sul. Mas vamos ao que interessa. Obrigado, Felipe Magno. Obrigado a toda a família aí. Vamos descer. O Carlos Alberto. O Alberto Carlos é um angolano que vive na África do Sul. Ok. Mas ele diz que o Robert Mugabe ainda não foi enterrado. Mas já houve a cerimônia. Houve uma cerimônia que estavam lá os líderes africanos, ou uma coisa assim, foi aquilo que eu vi. Ok, obrigado. Alberto Carlos é um angolano também que vive na África do Sul e que está bem. Falamos há bem pouco tempo, está bem. Yeah. João Alexandre Sebastião, um grande camba. Com certeza, irmão, temos que criticar para o nosso crescimento. É isso. Temos que criar abertura, porque se nós não falarmos aquilo que estamos a ver... Olha, ainda bem que está aí o João Alexandre. Nós vimos recentemente, nos olhos dos jogadores da seleção de basquetebol, a insatisfação. Quer dizer, aquela aberração que aqueles jogadores voltam a passar, aqueles senhores pais de filho, a humilhar. E uma coisa no basquetebol angolano, que eu nos desporto angolano, há muita coisa às vezes que eu não gosto de falar, mas eu aqui nos Jogos Olímpicos de 2012, apanhei o mesmo avião, fiquei até terminar os Jogos Olímpicos, e assim que terminou os Jogos Olímpicos, eu fui para Portugal com a minha família passar férias. Eu fui no mesmo avião que a seleção angolana de handebol. As jogadoras sentarem nos bancos apertados econômicos, elas todas grandes, os dirigentes todos gordos, na classe executiva, cheio de garrafas de perfume, cheio de prenda para as namoradas. Temos que cortar esse mau hábito desses dirigentes, temos que expor essa situação, mesmo que for motivo ou primo que está lá, temos que expor. Só assim é que nós vamos começar a ver o nosso país de pessoas idôneas.
Portanto, esse foi o João Sebastião. Vamos descer um bocado. A Maria Adelaide diz assim: será que essa má comunicação não é feita de propósito para melhor enganar? Olha, isso é uma grande questão. E a Maria Adelaide, quando pôs essa questão, era naquilo que eu falei, porque até o Saturnino da Sonangol foi demitido por falta de comunicação. E nós estamos a ver essa questão da privatização das 190 e tal empresas, e que 170 e tal empresas, olha que eu falo e tal, sem certeza, as 170 e tal empresas vão ser alinhadas. E eu chamei então essa falta de comunicação, porque as pessoas não sabem. Há quem está a dizer o presidente João Lourenço está a vender o país. Quer dizer, temos que esperar 5 anos para vir dizer isso no presidente ou para vir por isso no coisa. Então, se não está a vender o país, tem que ser claro, porque as pessoas vão querer especular e vão querer dizer que alegadamente é isso e aquilo que está acontecendo. Portanto, é importante mesmo que nós abrimos e falamos para ajudar o presidente, não deixar 5 anos depois as coisas acontecerem e ser muito feio. E, aliás, quanto a essa coisa da privatização, já estava a esquecer, é importante uma coisa na privatização que não está bem esclarecida. Como é que fica o interesse dos nacionais? Porque o que é que acontece? Vamos dar um exemplo. A fábrica de chocolate, alguém privatizou, mas os quadros que estão lá, os químicos que estão naquela fábrica de chocolate, não têm bons treinos, não têm boa preparação, não são bons. E se o dono decidir tirar aquelas pessoas, a nossa lei geral de trabalho vigente, já vimos aqui debates sobre Angola, de pessoas que vão abrir restaurante em Angola e não aceitam dar 13º, que põem as pessoas a trabalhar de janeiro a janeiro. E a lei geral de trabalho nunca criou impacto nenhum para a defesa das pessoas. Os tais sindicatos, os sindicatos também têm as suas dificuldades. Vai ouvir a conversa deles na DW e na Voz da América. Portanto, é importante que se esclareça bem isso da privatização. Outra situação, outra pergunta que vem aqui. Vamos ver. A mana, é verdade, sim. Meu mano, estavam mesmo a pensar que fosse... Exato. Agora vem outro mano. O Gica, Xará, Camacho. Boa noite, meu brother. Aí vamos ao autoconhecimento dos angolanos, dificulta... não. Vamos, meu brother, aí vamos... A falta de conhecimento dos angolanos dificulta-nos muito para nós que queremos ajudar a sociedade a crescer. Olha, é importante, Gica, o Gica toca nessa parte da falta de conhecimento, quando eu dizia que é importante que nós fizemos um recorte histórico e vemos que os Sékou Touré, Leopoldo Sédar Senghor, Frank Fanon, até o Marcus Garvey, Malcolm X, todos esses que lutaram para o bem-estar dos africanos e dos negros em volta do mundo, para que não sejam vítimas de conceitos e determinados preconceitos. Essas pessoas tiveram que usar a autocrítica. Olha, o Malcolm X foi muito feroz, mas a sua mensagem chegou lá. Tá vendo? As pessoas sentiram, viram que temos que dar um passo atrás porque o que estamos a fazer é isso. E às vezes nós vivemos aqui, os que estamos aqui no Ocidente, rodeados de livraria em todos os sítios, e nós não queremos saber nada com aquilo que é o conhecimento da nossa história. Porque a gente pode ler, sim senhora, mas se queremos ver os contextos, o que é que aconteceu no nosso país, seremos nós as pessoas mais interessadas a saber o que é que aconteceu, como é que foram a formação de determinados partidos políticos, como é que começou. Daí a gente vai ver como é que as coisas funcionaram. Obrigado, Gica, por essa dica. Ian Bryan, ele diz assim, outra coisa, mano, quando criticamos os próprios cambas de infância, outros chamam de revu, por criticar o governo, o sistema o sistema implementado. É isso. Não, eu acho que o Ian Bryan, ele estava aqui a dizer, as pessoas, quando dizem... Não, peraí, ele diz... outra coisa, mano, quando criticamos os próprios cambas de infância e outros te chamam de revu por criticares o governo, o sistema é implementado. Eu acho que o que ele está querendo dizer aqui é que isso tudo faz parte de um sistema, mas, mano, temos que romper esse paradigma porque o bem-estar, essa é a geração. Não sei se eu estou a ser pessimista, mas essa é a geração que pode ser participe. Nós temos ferramentas boas para nós emanciparmos, com paciência emanciparmos os nossos irmãos e um dia daqui a 10, 20 anos
quando tivemos já moribundo de lado, conseguimos pelo menos ver um raio no fundo do túnel, porque não podemos continuar a viver sem esperança. Do outro lado, temos que ter esperança. O Caíto Agostinho, o Caíto diz assim: Mano Gica, os bajus do tempo do Zedu estão a voltar de novo. Um deles é João Pinto. Agora virou o disco, agora quero bajular o J-Lo. Olha, eu falando desse tipo de pessoa, o João Pinto, foi muito triste que durante os primeiros tempos do presidente João Lourenço, quando entrou, estava a ser muito criticado, estava a ser muito maltratado. Inclusive até tinham dificuldades em lhe chamar presidente. Esse, o J-Lo. Eles falavam assim, tratavam mal. Então, essa é a imagem que a gente tem de João Pinto. Quanto aos bajus, sim, nota-se. A TV Zimbo, a revista Zimbo, perdeu qualidade. O Manuel Fernandes e o Milongas Bernardo vão pondo qualidade, mas quando não estão esses dois, é uma aberração. Tudo que tínhamos desapareceu dos maiores críticos. A política no feminino, daqui a pouco tiram-nos a Tânia de Carvalho, já tiraram a Cisaltina Cutaia, que até teve que vir pedir desculpa ao público, daqui a pouco ficamos sem ninguém. João Paulo Ganga, não sabemos o que aconteceu, se calhar foi escrever bibliografias, está a ver? Muitos outros manos que estavam ali também desapareceram. Por quê? Porque não passa-se uma ideia que ainda é muito cedo para criticarmos o presidente João Lourenço. Mas vamos avançar. O Vitor Rodrigues diz assim: meu irmão, vou bala. Angola tem uma crise grave de liderança e patriotismo. Só essas duas coisas vão trazer a disciplina necessária para romper o paradigma. Não tem quantidade para romper o status quo. A educação, uaf. Saúde, uaf. Esperança está quase a baicar. Está a ver? Epa, e isso aqui, o Vitor Rodrigues, é verdade, é verdade. A gente temos, muitas das vezes, quando eu digo a lógica do pensamento crítico, balança, estremece com as pessoas, mas é de facto a realidade dos factos. É aquilo que a gente está a viver, é aquilo que nos toca, é aquilo que vem nos nossos olhos, é aquilo que a gente vê diariamente. E é importante que quando as pessoas dizem isso, realmente choca. Há quem diz, mas espera aí, estamos assim tão mal. Não, temos que começar a ver, porque é importante, porque se nós hoje omitimos e dizemos que é muito cedo para nós dizermos as coisas importantes ao presidente João Lourenço, para nós dizermos o que pode ser feito de bom, o que não está a ser feito de bom na nossa sociedade, as coisas que não estão a correr bem, estamos logo a nos pôr numa posição que estamos sujeitos e estamos preparados a repetir o de ontem. Está a entender? E nós vemos o formato atual na República de Angola. Hoje nós que estamos fora nas redes sociais, a sociedade civil, os analistas políticos, alguns jornais, alguns bloguistas, temos mais liberdade que os próprios deputados. Porque até agora, uma das coisas que ia ajudar muito a alavancar o nosso país é aquele ortógono do Tribunal Constitucional, se eu não estou em erro, que vetou todo o exercício de fiscalização dos deputados ao Executivo. Nós, até hoje, nos perguntamos qual é o medo que as sessões plenárias da Assembleia não passam na televisão de Angola, quando já está lá toda a máquina montada. Os deputados do MPLA agora vão tirando fotografias no Twitter do parlamento, um parlamento muito bonito, muito caro, mas um parlamento muito bonito, muito caro, que as pessoas têm um pensamento um pensamento negativo do parlamento e dos próprios parlamentares. Então, não é porque as pessoas têm inveja, ou porque não, porque até é uma profissão nobre, porque até daquilo que eles gravam nos seus telefones, a gente vê a tomada de posição, mas queríamos ver bem quem são os que estão lá a dormir, tá vendo? Quem são os que estão lá só a reacionar, a encostar, é o dinheiro dos outros que estão a pagar o imposto, é que tem que se reivindicar, e é isso que a gente não pode deixar para trás. Portanto, tem uma outra dica, o Governance da Silva diz, é verdade, este nosso povo é burro, pai grande poeta tem razão, ele vai buscar um pouco daquilo que o pai grande poeta deu, é a opinião dele. Portanto, voltando nessa situação da lógica do pensamento crítico, é importante que a gente
se queremos também pôr o nosso grão. E se eles decidiram, tem que ser assim, porque as dificuldades e as deficiências que nós vemos na governação do MPLA são muitas. E isso já tem sido a longa data. A má governação do MPLA causou muitas catástrofes em Angola. É verdade, temos que ser sinceros, e temos que ser sérios em dizer que o presidente João Lourenço, apesar de já estar lá no MPLA, agora que tomou o lugar na presidência, muita coisa que está a acontecer e já havia há muito tempo. Como essa situação do senhor Desseu Liberdade, que estava a trabalhar lá no... Ele ficou muito tempo lá no... como governador da província, tá vendo? Ficou como governador da província muito tempo e agora é o atual ministro dos antigos combatentes, tá vendo? Epa, realmente a gente começa a perguntar o que é que esses indivíduos têm mais para oferecer no nosso povo. Eu acho que ele devia ser reformado, ele devia ser tirado da vida da política ativa, porque esse tipo de situação cria realmente uma certa frustração nessa população que vem a lutar para ver as melhorias de vida. Hoje, quando a gente pergunta se uma nota de $100 está a 63 mil kwanzas, e há uns anos atrás nós mandávamos aqui o dinheiro, a nota de $100 estava a 10 mil kwanzas. Isso realmente, a vida está difícil, a vida está rija. E daí é que quem tem fome não espera. Agora não vamos esperar até 5 anos para poder dizer no João Lourenço o que é que está mal. Portanto, esse é o que eu tinha para dizer hoje. Essa é a nossa grande questão do Balumuca. Obrigado, manos e manas, por tirarem o vosso tempo. Quero também aproveitar para dizer que Tetembua Balumuca é o nome... não, Balumuca Tetembua é o nome da nova minha página no YouTube. E eu vou passar a fazer brevemente mais vídeos direito no YouTube. Tive ontem um vídeo direito no YouTube experimental. Brevemente nós vamos nos encontrar lá, mas por enquanto estamos aqui, vamos continuar a postar lá. E quero dizer também já aos manos e manas, na quarta-feira vou ter uma conversa com Walter Rosa. Walter Rosa é um angolano que faz parte, ele está à frente de um partido que é o PPP, Partido Privado do Povo, e ele vai na quarta-feira às 20h30 aqui numa conversa que vamos ter. Ele também vive aqui na Inglaterra, mas está constantemente em Angola. É realmente um angolano bom de se ouvir e eu vou ter uma conversa então na quarta-feira com o Walter Rosa, não perca. Eu vou pôr a publicidade já a rolar a partir da manhã aqui nas páginas todas e então estamos juntos. Esse Balumuca provavelmente vou fazer de tudo para pôr na minha página do YouTube, que já está ligado e está aí tudo preparado. Portanto, obrigado, família. Boa continuação de fim de semana. Para os nossos manos que estão em Angola, em Luanda, né, e por essa Angola de Cabinda ao Cunene, coragem, e vamos continuar cada vez mais aguerrido. E se a governação, aqueles que governam Angola dizem que querem governar conosco, não vale a pena nós vir aqui querer lhes ajudar também conforme eles fazem. Pisca à esquerda, mas depois basam à direita. Pisca à direita, depois vão para a esquerda. Isso não está com nada. Isso não ajuda a soluções. Não traz soluções. Portanto, saudações, família. Estamos juntos e até a próxima semana. Mas, espera aí, há aqui 2 perguntas que chegaram agora. Mano, o Liberdade ficou ainda durante 20 anos. Ele é general. Esse a gente comeu muito dinheiro do povo angolano. Ele o Caíto está-se a referir ao Liberdade, que era o Liberdade era o governador do Mochico, comeu muito dinheiro, está cheio de terras ali, esses indivíduos são cheios de riqueza e o povo sempre a sofrer. O Vitor voltou mais. O pensamento crítico terá influência quando tivermos uma educação de qualidade, quando tivermos homens que pensam Angola e reforma educativa, com o GES a ser continuado por Gelo, vai nos afogar mais. O pensamento crítico depende da educação. Sim, isso realmente é verdade, mano. Isso realmente é verdade, mas há pessoas que estão em posição de poderem começar a dar passos e não vir nos atirar terra nas vistas e nos dizer novamente que não se pode fazer criticismo porque o presidente não dá. É o que eu entendo, sim senhora,
Vitor Rodrigues, a tua preocupação, a tua visão, e até é muito boa, é bem centrada, mas é verdade que também viemos aqui rebater que a lógica do pensamento crítico tem mesmo que, nós tem que revigorar. Nós temos que encontrar uma solução. Se eles conseguiram encontrar uma solução, nem sei, temos que ler muito bem. Para nós termos a tal de, que só chamamos liberdade e independência, temos que encontrar uma solução que com aquilo que é a nossa parte também contribui com Angola. Há muita gente aí que já foi na escola, mas só com o que as pessoas esquecem? Esquecem-se que quando vão fazer as suas formações acadêmicas, aquilo que é a parte crítica, que é o critério importante para darem na sociedade, as pessoas, epa, não posso fazer isso, mas há quem já foi experimentar e não fazer isso e viu que os resultados não são bons. Então vamos todos dar mãos, vamos todos fazer força para que haja o melhor na nossa terra. É o que eu queria dizer. Portanto, manos e manas, obrigado por estarem aqui. Sim, vou partilhar, vou fazer tudo para partilhar. Mike de Carvalho, vou partilhar o link na minha página do YouTube. Famílias, para os manos que chegaram agora, portanto, hoje nós estamos a falar sobre a lógica do pensamento crítico e estamos a falar que eu estou aqui a dizer que será importante continuarmos a mostrar os caminhos no presidente João Lourenço e dizer, ser sincero, não vale a pena esperar 5 anos. Já imaginou se a Jéssica Pitbull, não quero ser sarcástico, esperar 5 anos para dizer que estamos com fome? Quer dizer, vamos esperar 5 anos para dizer que a nota de $100, que estava a 10 mil kwanzas há uns anos atrás, há uns meses atrás, está a 63 mil kwanzas. Então, nós temos que começar a ver que as coisas não estão aí bem e temos que dizer ao presidente, isso não é um ataque pessoal, isso não é nada. Eles pediram, a gente vai dar o que eles pediram. Portanto, estamos juntos, família. Não esqueça, quarta-feira, às 20h30, terei aqui comigo numa boa conversa Walter Rosa, é um angolano político, é bom vê-lo, vive aqui na diáspora, mas está constantemente em Angola. E também, para não esquecerem, a página Balumuka Tetembua no YouTube, onde também eu vou passar a postar e também a fazer uns direitos. Até lá, família, estamos juntos, saudações, um abraço, boa continuação. E só para dizer que muitos dos nigerianos, os 600 nigerianos, já estão em Abuja e em Lagos devido à situação da xenofobia. Inclusive, o governo sul-africano tentou travar para que eles não fossem, mas muitos preferiram. Os repórteres, os relatos, está ali tudo na minha página, num link, para dizer a fonte da informação. Há pessoas até que dizem que deixaram para trás mulher e filhos, e há uns que voltaram mesmo porque a mulher e os filhos já foram mortos, então preferiram regressar para casa. Obrigados, estamos juntos, famílias. Até a próxima semana. Saudações. Mano, 63 já, mano. 63? Quem? Como assim, mano? Portanto, família, estamos juntos. Tinha aqui me atrapalhado uma coisa do Matos, ele depois vai me explicar. Força aí, família, estamos juntos. É mais um nosso programa, o Balumuka, aqui com o vosso mano Jica Tetembo. A voz do sem voz, com Jica Tetembo, a partir de Londres. Está feito o dia, vamos embora. Saudações, então. Até lá, família. Boa continuação.